Olá, dia 26 de janeiro de 2018, sexta-feira. Hoje foi para... Começou acabando com tudo hoje. Chuva, ainda bem que deu uma esfriadinha. Essa foi a primeira aula? Porque aguentar Eládio, o James e o Emerson discutindo tática de futebol, o Eládio dando aula de tática de futebol de 1972, 80, 77, para eles, é para o cara pedir para morrer. Eu saí correndo de lá e me escondi aqui atrás da tapadeira, só para não ouvir. Olha, caiu o técnico do Brusque ontem e hoje já tem treinador. O Pingo, que tinha saído do Brusque para o Joinville, foi dispensado do Joinville e voltou ao Brusque. E uma rodada que vem aí pela frente de bons jogos. Tem um prenúncio aí de bons jogos. Por exemplo, Chapecoense e Joinville. Chapecoense vice-líder, jogando em casa. O Joinville vem também de uma goleada em cima do Internacional, 4-0. O Internacional com Ercílio Luz, aí já é dois que estão, principalmente Internacional. O Avaí com o Figueirense é sempre o grande jogo da rodada, né? Isso não se discute em qualquer circunstância. E aqui, ainda mais que uma vitória do Figueirense aqui pode o Figueirense disparar dentro da competição. Brusque Concórdia, médio, Tubarão e Criciúma. Esse jogo é um jogo de muita rivalidade, tá? Esse jogo já deu até interdição lá de estádio, lá no sul, 2 vezes. Uma vez do Criciúma, uma vez do Tubarão. Tem uma grande rivalidade entre a torcida do Criciúma e a torcida do Tubarão. Vamos torcer para que tudo ocorra dentro da mais perfeita harmonia, que a arbitragem vai boa, o Braulio vai apitar o clássico, certíssimo, não botaram na segunda, preservaram, botaram na terceira, embora do lado aqui não gosto dele. Então, acho que vamos ter aí uma boa rodada do Campeonato Catarinense, a 4ª do todo. Estamos entrando no ar pelo canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisporte desta sexta-feira e que tem apoio de Raio e Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008 e o telefone 3241-2809. Lado Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zé, boa tarde, amigos. Primeiro, eu falei do D'Alonso, que foi no jogo do Avaí. Não tem nada a ver com o Braulio. Tá? E eu fiz uma análise da arbitragem do D'Alonso, da forma como ele conduziu o jogo. Não quer dizer que eu fiz um comentário colocando que ele deveria ter esculhambaço, cara. Uma outra postura. O cara teve uma arbitragem nota 9 uma outra postura. Tu esculhambaço, cara. Ter uma outra postura e posso, numa outra oportunidade, dizer do acerto da mesma forma, como eu falei, dos erros que ele cometeu naquela arbitragem. Não quer dizer, mas o do lado aqui, então... Tu nunca vê mérito. Toda a vida aqui, do lado aqui, quando ele fala assim, vai vir um jogador pro Marcílio. De onde veio? Não sei de onde veio. Veio lá do norte. Então não joga nada. Nem viu, cara. Claro que não joga. Não joga nada. O cara que vem de aí o cara chega aqui e joga. Joga nada. Aí o que é que ele diz? Joga não faz mais do que a obrigação dele. Não joga nada. O cara que vem lá do Nordeste, com aquela montoeira de time, aquela Copa do Nordeste lá, que é outro, é um mini campeonato brasileiro, passa por São Paulo, passa por tudo isso aí, para vir cair aqui.
Aquele Marcelo não joga nada. Faz uma pesquisa aí de alguns jogadores que vieram lá do norte, nordeste, inclusive o Daniel Alves. Ele veio ele é lá do Não, mas ele jogou aqui? Ele é lá do sertão. Ele jogou aqui? Não. Ele foi para São Paulo. Não, mas ele saiu de lá. Mas ele foi para São Paulo. Não, mas... Ele foi para onde tem estrutura, para pegar o cara que é mais ou menos e dar estrutura para ele. Então tá bom. Mas não aqui. Ah, tá certo. Aqui ele ia desaprender. Ah, tá certo. Aqui ele ia ficar mais tanso do que tá era. Certo. Aí vai dar origem exatamente do assunto que nós estávamos conversando hoje nos bastidores e ao qual vocês. O do lado aqui fica meio, porque ele fica fora de sintonia, daí não dá para entrar no papo. O problema hoje, ser treinador de futebol no Brasil, é complicado. É complicado porque a crônica quer resultado. Complicado. É complicado. Os caras ganham o mínimo que ganha 300, 400 mil. Isso é complicado? Eu estou falando aqui, o Pingo está ganhando 400 mil. Aí... Não, peraí. O Pico que saiu também estava ganhando 400 mil. Aí tu está falando... Não, eu estou falando aqui, quem foi? Tu falasse no Brasil. Não. Então, diz assim, Santa Catarina. Ser treinador no Brasil difícil. Aí logicamente, que o assunto vai sair em cima do primeiro treinador que caiu, que foi o treinador do Brusque. Nada disso. Diz assim, ser treinador em Santa Catarina, até no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná e lá, certos lugares, lá do Nordeste, lá do Acre, lá, Rondônia, é difícil. Difícil porque o cara não ganha nada. O cara ganha, tem técnico que ganha menos que jogador. Agora, nos grandes centros, que os caras ganham no mínimo, chegam a ganhar 1.900.000, treina o time 6 meses, ganha 6 milhões de reais. Aí tu quer, peraí, aí tu quer dizer para mim... Para com isso. Não, aí tu quer dizer para mim que esse treinador que chegou com 90 dias para trabalhar no elenco, ele consegue mostrar alguma coisa? Tu quer que ele mostre alguma coisa? Tu quer que ele mostre trabalho? Tu quer que ele mostre uma estrutura tática? Tu quer que ele mostre uma filosofia do jogo? Não, tu quer? É isso que tu quer? É por isso que vocês, às vezes, só querem saber do resultado. Se tá ganhando, eu não quero saber se foi com gol de mão, se foi com gol de barriga. A carreira no Brasil, tanto com os grandes ainda há uma condescendênciazinha. Técnico médio e pequeno, ele sobrevive de resultado. É o resultado que vai fazer. Mas por que, Zé? Quem é que analisa ele? Mas isso Mas quem é que analisa ele? Mas sempre foi assim. Sempre foi. Tu quer mudar. Tu quer ser o único. Tu quer ser o paladino. Tu quer mudar a história do treinador no futebol brasileiro. Não, tu quer mudar se contigo não aconteceu assim. Não, eu quero mudar, Zé. Quer mudar? Não, eu quero mudar o seguinte, a maneira de você analisar um profissional. Porque o treinador de futebol, na maioria dos cronistas esportivos, se tiver ganhando, beleza. Quer dizer que se tiver perdendo, pau nele. Quer dizer que na maioria dos cronistas esportivos não entende nada de futebol. Eu não estou dizendo que não entende ou se não entende. Ou seja, eles não fazem nenhuma análise técnica do jogo. O que é que eu quero fazer análise técnica? Eu quero... Mas tu estás analisando quem? Estás analisando um técnico. Eu quero que o meu time entre em campo, que ele coloque o time adequadamente no campo e ganhe o jogo. Só isso que eu quero. Não quero mais nada. Não adianta ele treinar a semana toda, fazer malabarismo, engolir fogo, jogar a bola para cima, jogar o pino para cima e chegar na hora do jogo todo arrumadinho e perder o jogo. O que adianta isso para mim? Ô, Zé, não resolve nada. Não, o que eu acho, assim, o cronista esportivo, ele deveria analisar o futebol como um jogo coletivo. Aí eu discuto, logicamente, que eu sei que eu sou um dos poucos que analiso. Não, eu sou um dos poucos que analiso. Único. Craque em qualquer situação, craque é o atleta completo. É aquele atleta que sabe fazer, defender, armar, fazer, cobrir. Tu quer dizer que no futebol brasileiro hoje... Aqui no Brasil, não tem. Também no Brasil e no mundo, se você for goleador, você é craque. Independente que o grupo todo trabalhou para ele. Agora que eu vi mesmo. O grupo todo trabalhou para ele, ele foi lá e fez os gols, foi o maior artilheiro de todos os tempos e ele é o craque.
do futebol. Rapaz, então eu analiso o craque como uma perfeição. Tu era comentarista num jogo que o time ganhou, o cara fez 3 ou 4 gols. Ganhou com os gols do cara. Tu fosse escolher o melhor em campo, escolhesse outro. Mas por que eu escolhi? Quem foi que decidiu o jogo? Não, mas por que eu escolhi? Escolhesse outro. Não, mas por que eu escolhi? Porque tu é contra tudo. Não, é que... Não sei se o telespectador vai entender o que eu quero dizer. É que naquela oportunidade, era um jogo do Marcílio, se não me engano, contra o Joinville. O Marcílio estava jogando totalmente amarrado, desarrumado, desestruturado, não conseguia tocar, 45 minutos de perdição total. Foi para o intervalo, o técnico na época, se não me falha a memória, foi o Ferreira, acho que era o Ferreira, e ele me trocou um jogador que era o meio de campo. Ele trocou uma peça no meio de campo. Tá. O time entrou no segundo tempo totalmente modificado para melhor. Tá. O time cresceu Ele de ajudou. produção. Tá. O time cresceu de produção. Tá. Esse elemento foi autor de 2 dos 3 gols que ele fez. Ele foi autor dos passes desses 2 desses 3 Não gols. interessa. Quem foi o E aí, gol? aí eu estou fazendo uma análise do jogo. Então, no meu conceito, na minha concepção, quem acertou o time foi esse elemento. Quem participou para que o time chegasse a ter o volume que teve para ganhar o jogo? Esse Tá, elemento. e se o cara não tá lá para fazer? Ganhava? Outro faria. Ah, faria nada. Mas, Zélio, o jogo é coletivo. Faria O nada. jogo é coletivo. Faria nada. Quem é que tu tem sempre... Então, aí os meus Eu colegas... trabalhei contigo no rádio. Aí os meus colegas da época... Tu tem sempre que dar opinião Aí os meus colegas contrária do outro. Aí os meus colegas da época, que eram o Célio Foz, Célio Marinho e tinha o repórter Adilson Reis. Eles foram unânimes de dar para o centroavante do Marcílio, o cara que fez 3 gols. os 3 gols. Claro. Tá? E eu daria também. Um primeiro tempo horrível, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, um primeiro tempo horrível, entra uma peça no contexto, essa peça produz, essa peça faz o time andar, acertou. Não foi só essa peça. Não, essa peça. Essa peça sozinha não faria nada. Mas ela não Essa peça, ela teve ajuda de outras Mas ela peças. não tá sozinha. Inclusive a peça que fez os gols. Ah, pelo amor de Deus. Ô, cara, não acaba comigo. Então, mas por que que... Aí é obrigado a diabetes sair de 80 para 500, para 600. Zélio, todo dia é Zélio, isso. É muito difícil, as pessoas entenderem quando tem que analisar Ládio, um conjunto de jogo. Tu sabe o que é difícil? Sabe o que é difícil? É tu contrariar tudo. Não é contrariar. Tu contrariar tudo. Mas tudo. Diz que esse maldito computador é preto, tu diz que é branco. Não. Eu digo que é branco, tu diz que é preto. Não. Tudo. Eu acredito. Vamos. Estamos de volta com Uniesportes. Agora tudo dá palpite aqui também. Ela Cardoso, quem que apoia o segundo bloco desse Uniesportes? Esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa. Posto faz xixi. Mas tu vai deixar eu falar o meu merchan ou tu vai... Aqui o posto está fazendo xixi no cachorro. Esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Só concluindo ali, é o seguinte, a coerência... Então, eu vou dar um exemplo do Pingo, né? O Pingo trabalhou já por 2 ou 3 vezes no Brusque. Foi bem? Ele já foi dispensado do Brusque nas 2 primeiras vezes. Na segunda, não. Essa última vez ele saiu. Até ele tinha uma proposta para ir para o Caxias do Sul, através do Clóvis, que estava tentando intermediar, e ele resolveu ir para o Joinville. No Joinville ele não conseguiu sucesso de vitórias e ele foi dispensado do Joinville. Está retornando para o Brusque. Essa é a vida do treinador. Sabe por que não deu certo? Porque é treinador de time pequeno. Não é, Zélio. Treinador de time pequeno. O dia que o treinador... Tu pode fazer um estudo, Zélio. Treinador de time pequeno. Zélio, faz um estudo em todos... Já você é um estudioso que agora está começando a ter umas aulas aqui antes do programa. Então você faz um estudo. Aula contigo? Os grandes treinadores, os treinadores hoje de maior performance hoje, são treinadores que passaram de, no mínimo, 2, 3 anos nas suas agremiações. Eles tiveram esse trabalho, tiveram esse zelo, tiveram essa preocupação
E esses treinadores de nome internacional são treinadores que tiveram tempo para implantar a sua filosofia de jogo. Agora, no Brasil, com alguns analistas, o treinador não tem tempo. Cara, o analista... O treinador não tem tempo. O nome já diz, analisa. Quem vai resolver lá é a diretoria, é o diretor técnico, é o gerente de futebol, rapaz. Ah, sim. A crônica não tem peso. Não, a crônica não tem peso nenhum. Tu quer dizer não, que a crônica esportiva então a não tem crônica peso nenhum. escala time, derruba o treinador, derruba o presidente, derruba tudo. Derruba. Derruba, Zé. Vamos tu sabe disso, sabe que derruba. Vamos ver a tabela. Eu nunca derrubei ninguém. Hã? Eu nunca derrubei ninguém. Vamos ver a tabela. Catarinense, domingo, 17 horas, Chapecoense, Joinville, Inter de Lages, Ercílio Luz, Avaí, Figueirense, Brusque, Concórdia, 19h30, Tubarão e Criciúma. No Gaúcho, sábado, 16h30, Internacional e Avenida, 20h30, Sport e Caxias. Caxias é líder, hein? Domingo, 17 horas, São José e Grêmio. Grêmio é que tá feio o negócio. Parece que vão até era para para quinta rodada, ou sexta, vão até antecipar a volta aí dos jogadores. 18 horas, Juventude e Novo Hamburgo, Cruzeiro, Veranópolis. E 17, São José e Grêmio. No Paulista, sábado, 17, Corinthians e São Paulo. Clássico, hein? Sábado, 17 horas. 19 horas, Novo Horizontino e São Caetano, clássico contrário. Domingo, 17 horas, Bragantino e Palmeiras, São Bernardo e Ponte Preta, Santos e Ituano. Nessa rodada agora, o Santos e o Palmeiras estavam atrás e conseguiram virar e vencer os seus jogos. No Carioca, sábado, 17 horas. Eles agora estão fazendo os clássicos mais importantes, tudo no sábado, né? Flamengo e Vasco, também sábado. Domingo, 16h30, Bangu e Nova Iguaçu, Macaé e Portuguesa. 17 horas, Botafogo e Boa Vista. 19, Madureira e Fluminense. 19h30, Volta Redonda e Cabo Friense. A arbitragem. O Dalon está aí? Voltou já? Chapecoense e Chapecoense e Joinville. William Machado Stephens, Fabiano Coelho da Silva, Luiz Gustavo Ferreira Souza. O William é um bom árbitro, eu só tenho com ele aquela mancha dele naquele jogo do Marcílio Dias e Atlético Ibirama, né? Que salvou o Atlético e rebaixou o Brusque. Olha a volta, ó. Ele voltou. O Boêmio voltou novamente. Quem? Internacional Ercílio Luz, Célia Amorim, Diego Leonel Félix e Gisele Casaril, trio de Itajaí. Avaí Figueirense, Braulio da Silva Machado, Alex dos Santos e Johnny Barros Oliveira. Brusque e Concórdia, Marcos Vinícius Oliveira Matias, foi aquele que apitou no meio da semana? Acho que teve um grandão, não foi? Que tinha o nome grandão. Acho que era esse sim, careca ali. Elton Nunes e Tiago Americano Labes. Um beijo, nada de problema. E Tubarão e Criciúma, Leandro Messina Perrone. Se eu não estou enganado, o Perrone apitou as 3, não foi?
Pelo menos duas eu sei que apitou. Acho que sim. Acho que apitou as 3. E o D'Alonso? O D'Alonso não está na escala. Pois é, tem explicação, D'Alonso, que tu deu 9 naquele jogo? Tem, eu posso dar 9, posso dar 10, Não. posso dar 30, é a minha opinião. Não, mas eu só estou fazendo uma pergunta com o D'Alonso, até eu tinha feito. Aí, aquilo que eu digo, se a comissão de arbitragem analisou aqueles erros, falhas que ele teve, ele tem que ser penalizado não sendo escalado. Ele vai ter que aprender. Então deve retornar agora na próxima rodada. Tu é daquele. O jogador de futebol chega atrasado do treino, ele é o craque do time. Em vez de multar ele, meter a mão no salário, afasta ele do time. Aí quem é que perde? Não é a minha filosofia. É. Essa filosofia aí, tu caiu do cavalo. É. Teu exemplo, tu caiu do cavalo. Será que tu acertou uma na vida, então? Tu caiu do cavalo. Tu caiu do cavalo porque na minha época era assim. Inclusive, só uma historiazinha pitoresca. Tinha na época, foi em 76, o nosso time era bom e tinha o Lico jogou no Flamengo. O Lico era malandro pra caramba para fazer física e eu era preparador físico. E depois eu tinha assumido como treinador também. E o Lico, quando chegava no dia de preparação física, o Lico sempre estava com, professor, estou com uma dor aqui e tal. Então vai lá para o departamento médico. O nosso saudoso Maneca ia lá e fazia aquele forno de birra, tal, saía, né? Aquele calorzinho. Daqui a pouco terminava o treino, tchau, e ia embora. Estava bonzinho já para ir embora. Chegou um belo dia, eu falei com o Maneca, disse, Maneca, tu faz o seguinte, coloca um beliche ali no departamento médico. Aí chegou no dia de física, o seu Lico chegou e disse, professor, beleza? Terminou o treino, quando terminou o treino, o seu Lico veio, aí chegou tchau, negativo, ali concentração, você é muito bom para mim perder você joga demais, cuidado absoluto, Maneca vai cuidar de ti, vai dar tudo direitinho, acabou-se, nunca mais fugiu de um treinamento físico. Foi isso que resolveu. Não. Ele só foi depois que botasse ele fizesse ele ficar ali no alojamento. Não. E depois ele só foi campeão do mundo no Flamengo. Só foi campeão do mundo no Flamengo. Aí eu quero dizer para você... Então ele foi campeão do mundo porque tu fez aquilo? Não, eu quero dizer para você que pode ter tido essa minha atitude abrido na cabeça dele que um jogador tem que ser completo, ele tem que fazer física e treinamento com bola. Não é só treinamento com bola. Treinamento com bola todo mundo gosta de fazer. E aí ele deve ter parado para pensar, não fugiu mais do treinamento físico, e aí o futebol dele cresceu, que chegou no Flamengo. Então pode ser. E aí graças a Deus, eu tive um momento na vida do Lico, então. Só que eu estou achando que ele foi campeão do mundo por causa de ti. Eu estou achando. Ele saiu de onde? O Lico saiu de onde para o Flamengo? Ele saiu do Avaí. Não, ele passou do Avaí, ele passou aonde depois? Ele saiu do Marcílio. Não. O Lico veio do Joinville. Para o Marcílio. Não do Joinville, veio do América. Ele veio do América. Para o Marcílio. Veio para o Avaí. Veio para o Avaí, do América para o Avaí. Depois do Avaí ele veio para o Marcílio. Depois do Marcílio ele saiu, foi para outro time e acabou indo para o Flamengo. Não, ele foi direto para o Flamengo. Não, daqui não. Do Marcílio não. Ele pode ter tido 2 passagens pelo Avaí. Ele saiu do Flamengo para o Avaí. Tá, então do Avaí para o Flamengo. Então tu não quer concordar que essa atitude que eu tomei com ele, que ele depois acabou melhorando, claro que não. Foi para o treinamento, ele... Só porque tu deixasse ele de castigo. Não, ele não ficou de castigo. Não, só porque deixasse ele dormindo ali. Só dormiu um dia, só dormiu uma noite só. Não é castigo, dormir embaixo da arquibancada do Marcelo. Não é castigo. Mas o velho, sabe onde é que ele dormia? Para lá. Vamos lá. Chapecoense Joinville, o que está? Não dá. Chapecoense Joinville? Hoje tu veio... Chapecoense. Desculpa o palavrão, telespectador, desculpa. Ele veio endiabrado hoje. Hoje ele veio... Não, mas um dia tu aprende. Hoje ele veio. Não, um dia tu aprende. Hoje ele veio, a sexta-feira ele acumulou tudo. Tudo! Então soltar. Então vamos lá. Qual é o jogo? Chapecoense Joinville. Chape vence o jogo. Joinville. Internacional e Ercílio. 0-0. Internacional. Avaí Figueirense. 0-0. Avaí. Brusque e Concórdia. Concórdia. Não, vou no Brusquinho aqui. Técnico novo.
Olha a análise, hein? Olha a análise. Técnico novo. Olha a análise de comentarista. Mas isso é normal Olha a no análise futebol. de comentarista. Normal no futebol. Não, tudo bem. Eu só tô só. Normal. Certo. Análise de comentarista. Certo. Normalmente, Certo. se troca treinador, É por isso. o jogador quer mostrar serviço para o novo treinador. É por isso. É análise de comentarista. Tá certo. Só que a análise de comentarista, que eu faço e 99% faz. Aí vem um diferente de todo mundo, que és tu, e não faz. Aí é o problema. Só esse problema que tem. O Tubarão e Criciúma. Isso aqui eu acho que dá empate. Isso aqui é uma guerra, isso. O que é? Esse jogo. Esse jogo é... O Criciúma está com um time jovem, hein? O Criciúma está com um time bem jovem. O Criciúma, o Figueirense, estão com times jovens, assim, montaram o time deles, assim. Até Tu sabe... Eu estava conversando com o Crispim agora, o Crispim tem assistido os jogos aí. Ele até coloca o elenco do Avaí melhor do que o elenco do Figueirense. Eu fiquei na minha, né? Eu não acredito muito não, mas tu estás falando, tu tens assistido os jogos, diz que o elenco do Avaí é melhor do que o elenco do Figueirense. Não, o Avaí, o Crispim não dá para acreditar muito. O Crispim eu já notei nas conversas com ele que ele tem um pezinho no Avaí. Ele tem um pezinho no Avaí. É? Marcílio, mas tem um pezinho no Avaí. Por que todos eles têm pezinho no Avaí? Porque o Avaí é um time simpático, time campeão 17 vezes. Tem Quantos? todos aí, 17. Figueirense tem 18, tem um a mais. O E o Marcílio? Marcílio não teve, passou a semana toda. Não, mas e o Marcílio? O Avaí tem 17, o Figueirense tem 18. O Marcílio tem um que o Pedro Lopes deu na caneta. Ó, não tem. Tá lá registrado na Federação Catarinense de Futebol, é a minha campeão opinião. de 1963, Clube Náutico Marcílio Dias. É a minha opinião, E aí cara. o cidadão aqui quer desonrar esse título do Marcílio. É a minha opinião. E ainda diz que é marcilista. É minha opinião, eu sou realista. Marcilista, realista, até combina. Tá? Não vem. Eu não sou de puxa-saco. Mas quem é que está puxando o saco? Tu. Sabe, eu estou registrando que em 1963 está lá no relatório da Federação Catarinense de Futebol. Se tu olhar... que está lá, campeão catarinense Marcílio Dias. Se tu olhar o Conselho Técnico de 1963, diz assim, Torneio Luiz Amelo, não Campeonato Catarinense. Tchau, até domingo, 21 horas, com Unisport. Está escrito lá. Com o quê? Domingo o quê?